E aí, galera, beleza? Eu sou o Fábio Martinelli, sou pastor e já duvidei de Cristo. Acontece também que muitas pessoas duvidam que Jesus existiu e atribuem a sua história a um mito, tal como Hércules, Minotauro ou Saci Pererê. Será que tem como provar historicamente que Jesus de fato existiu? É o que vamos ver no Teológica de hoje. Jesus de Nazaré, nascido de forma milagrosa da Virgem Maria, foi homem bom que fez cegos voltarem a ver, coxos se levantarem e mortos ressuscitarem. Perseguido por seus opositores judeus, foi condenado pelo tribunal judeu por blasfêmia e levado à sentença de cruz pelo governo romano por rebelião. Pelo menos é isso que nós lemos nos 4 evangelhos. Mas será que isso é verdade? A dúvida sobre a existência de Jesus começa a aparecer a partir do século XVIII, com a vinda do racionalismo. Alguns teólogos, no afã de conseguir atribuir mais razão à sua fé, começam a dividir Jesus entre o Jesus histórico e o Jesus da fé. Esses teólogos racionalistas, a partir daí, passam a tratar a Bíblia não mais como um material inspirado pelo Espírito Santo, mas como um outro livro qualquer que deve ser submetido à ciência e às suas técnicas empíricas. Como o nascimento virginal, os milagres, expulsão de demônios, ressurreição são impossíveis de serem provadas empiricamente, ou seja, num laboratório, teólogos como Rudolf Bultmann atribuíram ao Novo Testamento o status de um livro de mitos, onde através dos mesmos seus escritores conseguem passar a sua teologia. George Albert Wells, um famoso teólogo alemão, segue a mesma linha de raciocínio de Bultmann, afirmando que os evangelhos são uma criação mitológica cristã. Até 1990, Wells não cria na existência física real de Jesus Cristo e atribuía tudo ao campo mítico. A partir dessa data, por conta de estudos mais profundos, ele passa a acreditar que existiu sim um homem pregador da Galileia, mas não chega a afirmar que o mesmo teve origem celeste e muito menos que realizou milagres e ressuscitou. Mas será que tem como provar historicamente que Jesus existiu? Tem. Vejamos alguns casos. O historiador romano Tácito escreveu em seus anais, por volta de 116 d.C., a respeito do incêndio de Roma ocorrido em 64 d.C., o seguinte: um boato acabrunhador atribuía a Nero a ordem de pôr fogo à cidade. Então, para cortar o mal pela raiz, Nero imaginou os culpados e entregou às torturas mais horríveis esses homens detestados pelas suas façanhas, que o povo apelidava de cristãos. Esse nome vem-lhes de Cristo, que sob o reinado de Tibério foi condenado ao suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. Poucos anos depois, em 120, Seutônio, também historiador, escreveu a vida dos 12 Césares e, referindo-se ao reinado de Cláudio, diz que este expulsou de Roma os judeus que, sob o impulso de Cresto, se haviam tornado causa frequente de tumultos. A informação coincide com Atos 18, verso 2. Crestos é uma forma grega equivalente a Christos, que traduz o hebraico Messias, ou ungido. O historiador Flávio Joséfo, nas suas Antiguidades dos Judeus, se refere a Jesus 2 vezes. Ele diz: naquela época vivia Jesus, homem sábio, de excelente conduta e virtude reconhecida. Muitos judeus e homens de outras nações converteram-se em seus discípulos. Pilatos ordenou que fosse crucificado e morto, mas aqueles que foram seus discípulos não voltaram atrás e afirmaram que ele lhes havia aparecido 3 dias após sua crucifixão. Estava vivo. E ainda ele diz: Anano convocou em juízo o grande conselho e fez comparecer diante dele um homem, de nome Tiago, irmão de Jesus, que se chama Cristo. Até mesmo os judeus, que, embora se oponham à tradição cristã, não negam a existência de Jesus, mas a interpretam de maneira a ridicularizar os fundamentos da fé cristã. Agora, quem se daria ao trabalho de desfigurar um personagem lendário? O Tratado Sanhedrin, do Talmud da Babilônia, fala o seguinte: na véspera de Páscoa, suspenderam a uma haste Jesus de Nazaré. Durante 40 dias, um arauto à frente dele clamava:
merece ser lapidado, porque exerceu a magia, seduziu Israel e o levou à rebelião. Quem tiver algo para justificá-lo, venha proferi-lo. Nada, porém, se encontrou que o justificasse, então o suspenderam à haste na véspera de Páscoa. Apesar de existirem contestações ou separações entre o Jesus da fé, como é retratado pela fé cristã, e o Jesus histórico, como é visto através dos relatos históricos, estes e tantos outros documentos não nos deixam outra opção a não ser acreditar na existência real de Jesus. Aliás, existem muito mais provas históricas da existência de Jesus, tanto em quantidade quanto em distância de tempo entre o personagem e a fonte histórica, do que encontramos de alguns personagens bem aceitos como Sócrates, Pitágoras, Platão e até Alexandre o Grande. Bem, que o Jesus histórico existiu, isso podemos provar. Mas o que dizer do Jesus da fé? Aquele que veio de forma milagrosa, realizou milagres, morreu e ressuscitou. Temos provas históricas para constatar que, de fato, essas coisas aconteceram, são reais? Se você tem curiosidade de saber isso, então deixe o seu joinha, seu comentário e se inscreva no canal. Até o próximo Teológica. O Teológica de hoje contou com a colaboração do pastor Ezequiel Gomes, também de Gregory Maus. Aceitamos críticas e sugestões.